Também é ambição ter uma vida tranquila. Nesse vídeo, nessa conversa aqui da caverna, a gente vai falar um pouquinho sobre como ter uma vida tranquila e por que é ambição também você buscar, prezar por ter uma vida tranquila. Tô aqui com o perigoso Lucas Santiago My para brother. mais um episódio na caverna sobre esse tema. Ter uma vida tranquila. Todo mundo hoje em dia quer, né? Todo mundo quer, mas nem todo mundo está disposto a pagar o preço para se ter uma vida tranquila. Relacionamentos, trabalhos, projetos. Paz interior, controle sobre emoção, controle sobre sentimentos, controle até mesmo físico. E principalmente, o maior inimigo de ter uma vida tranquila, a vida sem limite. Uma limitação, às vezes ali, colocando uma rédea, saber aonde você pode ir, até onde você pode estar, o que você pode fazer, o que você pode não fazer, o que você pode agir ou coisas que você somente tem que reagir. Sobre isso tudo, entendendo, compreendendo sobre isso, que você consegue chegar ao denominador de eu posso ter uma vida tranquila. Então imagina você é jovem, mais jovem que eu até, com bastante dinheiro no bolso, com uma vida totalmente, não somente livre, mas em prol da libertinagem. Final das contas, antes de dormir, uma vida de arruaça e tal. Viver isso durante uma vida longeva é ter tranquilidade. Não. Você vê que tudo o que você tem, liberdade, a sua vida jovem, uma vida que você tem que pegar todo o seu vigor e investir em planos longevos, está sendo gasto para o momento, porque na cabeça de 90% de muita gente você precisa viver. O viver da galera, na maioria dos casos, tem a ver com vícios, descontrole e fazer coisas que, se você tivesse comprometido com algo maior, você não conseguiria fazer. Exato. Não somente isso, mas também a porcaria do eu sou solteiro, eu tenho que curtir, eu sou jovem, eu tenho que curtir. Mas a que custo essa curtição vale a pena? A que custo essa curtição vai te causar de danos? Entendeu? E porque é impossível você viver uma vida ilimitada nessa terra Sem aqui, ter nos dias de hoje, consequências. sem ter consequências, não dá. Se até a própria limitação existe umas consequências, menores, é claro, Sim. mas se você fazer amor com isso, com essa limitação, você vai ver que essa linha ela é feita para te proteger. Qualquer tipo de religião, qualquer tipo de denominação de igreja, qualquer tipo de lugar, até mesmo desde o lugar mais sagrado aos lugares não sagrados, mas um lar bem estruturado, todo mundo e todos esses lugares, todas essas denominações, todas as filosofias, existe uma coisa em comum: regra. Sim. E muitas vezes ela é feita para te proteger. Exemplo que eu posso te dar de toda a minha vivência em busca de tranquilidade e de paz. Dentro dos 10 mandamentos da Bíblia, não sei se você já percebeu, existem 11 nãos. São 11. E não é porque Deus é ruim, é porque Ele te ama, é porque Ele quer te proteger. São coisas que, além de ferir o coração dele, vai ferir você mesmo. Sim. Então, assim, às vezes você olhar pro não como uma proteção para você, cara, é uma realidade, uma maturidade muito grande, muito forte que você tem que ter. Eu até brinco, às vezes faço memes, né, sobre hoje eu entender o lado da minha mãe quando ela diz que depois de 10 horas da noite não tem nada que presta na rua. E de fato não tem. Muito raro você vai achar algo que tenha na rua que seja bom. Não tô fazendo um complô para as pessoas ficarem em casa, não, mas estou dizendo que, no fundo, os nossos pais sempre só quiseram nos proteger. E às Sim. vezes, infelizmente, essa proteção deles é até demais, é demasiado e faz mal. Óbvio, tem coisas que a gente tem que bater a cara no muro. Eu falo isso Sim. e eu vivi uma vida de esbórnia na minha adolescência. Com 13, 14 anos eu falsificava identidade para entrar em micareta, em boate, porque eu queria ser adulto desde cedo. Uhum. Mas não sabia que. Eu sabia, na verdade, que isso ia ter um limite e que essas consequências iam vir. Então era melhor eu fazer cagada logo mais cedo, E eu ter aprender, aprender logo, entendeu? Porque eu sabia que ninguém ia me ensinar, não. entendeu? Tem Então, coisa que só a vida ensina. só aprendi, foi dolorido,
no meio dessa caminhada, mesmo quando eu era muito novo. Eu já perdi amigos nessa vida. Então, assim, não vale a pena. Na minha época era bem menos pornográfico, vamos dizer assim, as coisas que aconteciam em micareta e tal, do que é hoje em dia. Hoje em dia Uhum. tem baile, né? Que a menina vai lá e senta no colo de 15, 16 malucos ao mesmo tempo, e numa noite ela deu pra mais de 10. Sim, Na minha época não tinha isso. Era escondido, entendeu? Não tão sim. escondido, mas, pô, era. Sabia que fazia, mas não ex- era tão escrachado. Exato, agora tá esculachado o bagulho. E por que que as pessoas têm a mania de falar, ah, essa pessoa, no caso das mulheres ou dos homens também, tá novo, tá solteiro, não tem responsabilidades, tem que curtir a vida, tem que viver. E todas as vezes que fala tem que curtir, tem que viver, é fazer coisas que lá no futuro elas podem se arrepender. Eu acho que tem uma galera que fala muito que é no banheiro que as mulheres geralmente revelam as vontades dela quando elas estão no banheiro com um monte de amiga, conta real. E muita gente fala que é um homem, né? Quando tá em grupo só de homem, que fala muitas coisas. Eu acho que esse proibido tem um atrativo muito grande dentro de todo ser, dentro de todo. Eu tenho uma paixão muito grande por coisas que eu não posso fazer, Uhum, entendeu? Dentro de todo ser humano eu acho que existe isso. Mas ter essa vontade não define você. sim, Entendeu? Ter essa vontade. Ah, não, ninguém é santo. Ninguém é santo nessa terra. Até em busca de você, exemplo, de um cristão almejar o reino dos céus, a, o fato de você estar aqui nessa terra buscando a santificação, ela ainda é falha. A glorificação, não. uhum, Mas a santificação, você precisa e depende do homem ainda. Então ela é falha. sim, Mas até você ir embora dessa terra, a glorificação não é. A glorificação já é perfeita, depende somente do Espírito. Então eu acho que a nossa carne, sem falar de religião, sem nada, eu acho que o fato de todo ser humano, de todo saber que existe um desejo pelo proibido, isso não define quem a gente é. sim. Mas sim a forma que você tem a reagir a isso, a esses impulsos. Ou seja, o cérebro ele dá uma informação pra gente do tipo, a gente poderia fazer tal coisa. Cabe a você ou não acatar aquilo que o seu cérebro acabou falando pra você fazer. Exato. E muitas vezes gentes e gentes, né, não entendem o fato de você ser solteiro não depender necessariamente de libertinagem, Sim. Você entendeu? pode ser uma pessoa solteira e estar usando o tempo que você poderia ter dentro de um relacionamento para se concentrar, aprender algo novo. Exato, Todo mundo, uma hora ou outra, vai precisar assumir por um tempo para poder se dedicar a um projeto pessoal, independentemente de qual seja, tá? Você está fazendo faculdade, você está querendo aprender uma profissão, você quer ganhar mais dinheiro, vai ter que sumir por um tempo. E se você é solteiro, vai ter que se acostumar com a ideia de que por 6 meses, um ano, até mesmo 2 anos da sua vida, o seu ciclo de amizade vai diminuir, você vai sair pouco e todo e qualquer tempo que você tem vai ser dedicado àquilo. exato, Tá disposto a passar por isso? Ah, eu não estou. Não queira coisas grandes. Se você não quer passar por dificuldade, né? Diminua o desejo, porque vai ter sacrifício. exato. E o período de você ser solteiro ele inibe uma porção de problemas, isso é certo. Existem bem menos problemas para o cara que é solteiro do que propriamente o cara que é casado. Porque muitas coisas do solteiro, não sei se você já percebeu isso, a maior barreira de impedimento nosso, além de ser o desejo, é a vontade. Às vezes você está com vontade de fazer 1 milhão de coisas, mas você sabe que naquele momento você precisa se concentrar em algo. E você é solteiro porque você está focado no seu futuro, está focado em algo, mas aquela vontade, aquele desejo, seja desejo de tesão, seja desejo de você dar rolê, de você ir viajar, sabe que aquilo ali existe e fica martelando na sua cabeça. Sim, Martelando, martelando. O cara que é casado, ou que namora, ou que está em um relacionamento e focado naquele relacionamento, para ele é um pouco mais difícil porque ele lida com outras pessoas. Além dos desejos e das vontades dele, ainda tem o de um terceiro no meio. sim. E se tiver filho, tem o do filho É. também. E assim vai. Então, o do solteiro, se ele vencer as vontades e os desejos dele, e ele entender que não é porque eu sou solteiro que eu posso tudo. Entendeu? Eu poder, até posso, mas as consequências vão ser muito piores. Sim. Muito piores. Porque ninguém vai te frear, irmão. É. Entendeu? E uma vez você experimentando e ouvindo o seu desejo, vou ouvir só dessa vez.
ele não vai ser saciado, vai vir de novo depois. E Sim. se você não ceder a ele agora, ele vai perturbar. Aí entra você controlar a sua língua, você controlar o seu estômago, entendeu? Entra você controlar a sua própria boca. E o mais difícil, né? Você controlar o seu órgão genital. Sim, Se você conseguir controlar isso tudo, tudo se torna mais sim. fácil. Até porque a força ela não tá na agressão, na Não, explosão, na violência. Isso daí é desequilíbrio. A força, né, a verdadeira força tá no autocontrole. sim, Porque se você de fato consegue controlar os seus impulsos e manter uma linha reta, por assim dizer, e conseguir evitar que a sua língua, o seu estômago ou a sua genitália, ela venha a te dominar, você consegue alcançar muita coisa, né? Seja um corpo estético, seja um projeto pessoal, e aí você consegue ao longo do tempo ter aquilo que você quer. E ao longo do tempo, tá? Até a galera que sai de casa cedo e é solteiro, passa-se um tempo e não é mais a criação que você teve, culpa dos seus amigos, culpa do governo, é você por você. é, O tempo que você tem como adulto vai mostrar quem é quem. Nos primeiros anos da sua vida de adulto, é verdade, você vai bater cabeça. Mas ao longo dos anos, conforme você vai envelhecendo, vai ficando mais velho, o tempo vai mostrar quem é quem. As decisões que você tomou, aquilo que você pensa, aquilo que você quer conquistar. Não é, quando eu era criança eu passei por isso, então a culpa foi disso. Chega uma hora que é você por você e o tempo vai mostrar quem é quem. ninguém é culpado. Não é você no seu passado mais, não é signo. É hoje você É em você diante. por você. Então, no final das contas, é entender basicamente isso. E tem essa voz na cabeça que geralmente a gente pensa que somos nós, né? Mas é uma voz que pode simplesmente fazer com que a gente queira fazer alguma coisa ruim naquele Sim. momento. Exemplo, você tá concentrado na sua casa, você não quer errar numa dieta, por exemplo, e vê aquela informação na sua cabeça, aquele conselhozinho no pé do ouvido. Pô, pede um lanche. Você trabalhou pra caramba hoje, né? A gente merece um lanche, uma Coca-Cola, um doce. Se você acatar esse conselho que você recebeu da sua cabeça, você vai errar na dieta. E vai fugir daquilo que você tinha planejado. No dia seguinte vai acordar mal, porque você errou. Então, no final das contas, essa voz que temos na nossa cabeça, pro bem ou pro mal, não somos nós. É uma espécie de conselheiro. Sim. Se você se deixar levar por tudo aquilo que ela venha a te falar, naturalmente você vai tomar decisões ruins. É por isso que às vezes eu até brincava na época da escola, com alguns colegas meus, não sei se algum vai estar vendo esse vídeo, mas a importância de você criar para você um alter ego. O meu eu sempre chamei de Venom, entendeu? De você saber que, cara, o meu alter ego quer só o meu bem, custe o Sim, que custar. Seja decepcionar familiares, pessoas que eu amo, ele sempre vai querer o meu bem, vai me transformar em uma pessoa talvez mais fria aos olhos dos outros. Mas o mais importante pra mim é eu almejar paz. É só isso que eu quero. Custe o que custar, eu preciso de paz. E ele vai sempre me jogar para as surdinas de arrumar paz. Seja eu gostando de agora ou não, irmão, engole a decisão difícil, entendeu? Mais difícil ainda, mantenha a decisão e parte para dentro. Às vezes é importante, pode parecer bobo, mas funciona. Cada louco dentro do seu próprio mundo identifica a sua loucura. Então sim. é válido você às vezes criar um alter ego ou qualquer coisa do tipo, em prol de realizar aquilo ali. Como negociar com o Venom? É difícil, entendeu? Porque muitas vezes, dependendo de quando você cria ele dentro da sua cabeça, ele, não vou dizer que vive sem a emoção, sem o sentimento, mas pelo menos o meu, a minha loucura, eu criei ela 100% racional, Sim, entendeu? Então, às vezes é difícil, mas eu sei que 90% das vezes aquela racionalidade vai me levar a lugares que a minha emoção não vai. A minha emoção, geralmente, as minhas, por exemplo, elas são muito em prol de consequências de eu ter feito coisa boa. sim, Ah, aquele senso de vitória, de conquista, de tranquilidade, aquele princípio de pazinha que vai vindo de início, mas depois, dentro da paz, caminha tranquilidade, felicidade. Mas já foi muita loucura. Já foi muita loucura. ele foi educado ao longo do tempo. Exato. Ou até mesmo eu fui educado em prol do que ele queria. Sim, Mas, assim, 90% das vezes
pelo menos o meu alter ego, né? Ele é muito de querer tranquilidade, serenidade, paz. E geralmente hoje eu tenho a trazer isso pra dentro da minha casa. Vira e mexe acontece de eu estar com uma insanidade de coisa pra fazer ao mesmo tempo, uma barulhada. Cara, é mágico. Eu abro a porta da minha casa, diminui todo o volume a ponto de ficar mudo. Eu olho e penso, mano, vale a pena todo dia eu levantar da cama em busca de batalhar pra ter paz. Sim. Vale. E é uma baita ambição. Ah, loucura, mano. Até Não porque tem. não é fácil Claro que não. você construir a sua paz. Envolve muita coisa. Poder é você saber, na minha opinião, né? O poder é você saber que existe uma linha de limite e essa linha é dada com sabedoria. E o poder é você saber que é melhor ficar por trás dela. Sim. Se eu sair dela, não tenho mais limites. A partir dali, não estão mais as coisas ao meu controle. Então é muito mais simples você ser humilde o suficiente para você aprender que, cara, nem tudo dá pra mim, nem tudo eu posso, Não entendeu? dá pra poder ficar na mão do Não, palhaço. não é porque eu sou solteiro, como todo mundo diz, eu vou largar-lhe a rola em geral. Não Sim. é, cara, isso não é ser homem, Não. isso não é você almejar futuro. E não te leva a lugar nenhum, Lugar cara. nenhum, Não te lugar leva a nenhum. lugar nenhum. Não é lugar nenhum. E geralmente, né, quanto menos. O Labrurière fala que todos os problemas de todo ser humano seriam resolvidos se você soubesse estar sozinho. Porque quando você está sozinho, que você sabe como o calo aperta. É quando você está sozinho que você sabe as suas necessidades. É quando você está sozinho que você sabe a hora que dá para chorar, a hora que dá para você ser alegre, a hora de frear, a hora de acelerar. Somente sozinho que você consegue descobrir isso. Ah, mas eu não consigo estar sozinho. Vamos parar com isso agora e vamos ver uma outra analogia. Se uma pessoa é chata e irritante, você não gostaria de ter essa pessoa do seu lado. Não. Entendeu? Você prefere não ter ninguém. Logo, se você está sozinho e você sente que é chato, que é tedioso e que está insuportável estar sozinho, logo você é a má companhia. É por isso que você não consegue estar sozinho. Sim. Simplesmente porque nem você se aguenta. Se não tiver nenhuma pessoa pra poder trazer entretenimento pra sua vida, é insuportável a sua existência. Exato. Então, se você não consegue estar bem sozinho, se você não consegue ser uma pessoa que seja durante um dia inteiro, você não consegue estar ali, em alguns momentos você desliga tudo e aprecia a tranquilidade. Cara, existe problema em você. Não tem o que fazer. E às vezes esse aí já é o início de um grande avanço na sua vida. Você detectar que. Reconhecer. Você detectar que, caraca, eu sou um tedioso pra caramba. Às vezes a pessoa vive sozinha e se sente na solidão, não é porque e não consegue alcançar nunca o nível da solitude, não é porque ela se isolou, é porque isolaram ela. Ela é tão chata, tão irritante que ficou sem amigos, Sim. entendeu? Entra muito naquela ideia do livro O Dilema do Porco-Espinho, do Juliano Karnal, Karnal. que eu tô lendo, né? Aí uma parte ele fala sobre a diferença da solidão contemplativa e da solidão de abandono. Sim, A de abandono é você estar de fato sozinho, né? E você se sente sozinho, você reclama dessa solidão, não é algo bom. E tem a solidão contemplativa, onde você aproveita essa solidão para poder fazer alguma coisa, seja para poder aprender algo sim. novo, uma espécie de retiro espiritual, Ah, onde pra você você se se recarregar. colone, se coloca dentro de um deserto, né? Coloca dentro para fazer você, Deus e seus demônios para poder voltar uma pessoa melhor, né? E a grande maioria das pessoas tem a solidão de abandono. Sim. Não é fácil. Eu e você, a gente gosta de viver sozinho. Que tipo de conselho uma pessoa que tá vendo a solidão, a solitude nessa vertente do abandono, o que ela pode fazer para poder começar a aprender a gostar de estar sozinho? Minha opinião, da minha vivência com algumas pessoas que eu já ajudei nessa questão. Primeira coisa de todas, voltar para o que você gosta de fazer. Volte para a sua filosofia. Né, eu gosto de desenhar, eu gosto de dançar, eu gosto de aprender. Volta para isso, porque provavelmente a pessoa já se perdeu a ponto de nem reconhecer mais o que ela gosta. Não ter mais Ah, personalidade. volta para esses cantinhos, primeira coisa de todas, já vai começar a se achar, entendeu? Ah, eu amo ir para um parque e ler, vá, entendeu? Segundo, trocar as sinapses da cabeça. Às vezes a pessoa se retirou
em algum momento e perdeu todas as suas amizades, às vezes por causa de relacionamento, tudo isso muito acontece, né? E o que ela pode fazer ali, naquele momento, é trocar as sinapses da cabeça, mudar. Às vezes o tempo de cura já deu, mas a pessoa não se sente que se curou. Chegou a hora de mudar, literalmente mudar. Entendeu? Ah, eu faço todo dia a mesma coisa. Não, vamos embora mudar isso aí. Muda as sinapses da sua cabeça. Às vezes é tanto tempo a pessoa vivendo naquela mesmice diária, Sim, isso se tornou cenários que congelam e lembram a todo instante o momento que você está perdido. Às vezes o que basta para você é mudar isso, mudar o cenário, mudar o lugar de onde você trabalha, se mudar às vezes de casa, entendeu? Iniciar uma fase nova da vida, reestruturando tudo. Às vezes é necessário, pô. sim. Eu, na minha antiga casa, ela não era um ambiente que me proporcionava paz, que me proporcionava tranquilidade. Eu venci depressão naquela casa, eu vencia pornografia, todos os cantos da casa me davam mal-estar. Precisou eu bater de frente com 2, 3 problemas internos na casa, de estrutura da casa, para eu ter que mudar. Quando eu mudei, eu não quero sair dessa casa mais. Sim. Todos os cantos da minha casa nova me proporcionam bem-estar a ponto de eu me sentir totalmente energizado, tranquilo. E no mesmo bairro, É, mesmo bairro na outra rua, só né? mudou a rua. Por quê? Mudou as sinapses da cabeça, entendeu? Às vezes é necessário. E, cara, isso acontece. Se a gente não buscar trazer esse ressignificado para nossa vida, a nossa paz ela é perdida. Sim. E a E, gente nem dá conta disso. e isso até envolve talvez mudar de país. Mudar de. Porque se você é solteiro, tá sozinho, né? E tem essa facilidade, essa liberdade, até se mudar para um país, e não precisa ser Europa, Não, Estados pô. Unidos, países alternativos talvez possam Só fazer mudar. essa mudança. Essa Então, ideia de que você tem que conquistar algo, isso não existe. Entendeu? É maneiro, é legal, é lindo. Mas a que custo? Às vezes você batalhar 30 anos da tua vida para comprar uma casa é válido? é, Será que vale a pena? Você sabe se você vai durar esses 30 anos? é. Ah, se eu pensar nisso, eu nunca vou conseguir conquistar nada. Tá, e o que significa o conquistar, na tua opinião? Eu tenho um pensamento de que nada do que eu tenho é meu. Só tá na minha vez de aproveitar. Mesma coisa eu. Se eu deixo de pagar o aluguel, eu sou expulso da casa. Se eu não pago o IPVA do carro, o governo leva. Se eu deixo de pagar alguma conta, me é cortado o serviço que me é oferecido. Então, nada do que eu tenho é meu. Só tá na minha vez de usufruir. E se eu deixar de cultivar, de pagar o preço por ter, vai me ser tirado. Se eu financiar um carro, deixar de pagar, o banco leva. A casa, o banco também leva. Se eu tiver a casa já no meu nome e não pagar o IPTU, vão colocar no leilão minha casa. Então, assim, nada do que eu tenho é meu. Só tá na minha vez de usufruir. Isso me deu uma paz absurda. Porque a ideia de você ter posses faz com que você queira conquistar muita coisa e que às vezes não era aquilo que você queria. Exato, exato. E essa é uma excelente forma de pensar. Porque se você perceber, a única coisa que você é e tem é o seu momento. Mais Exato. nada. A parte daqui a pouco, daqui a alguns segundos, você não sabe o que vai acontecer. É. O tempo que foi ontem já foi. E não adianta debater com isso. É a pura realidade. Você é só o momento que você tem. É a única coisa que te pertence, esse momento de agora. E mais nada. Ah, papo de maluco. Não, é o papo de realidade. Entendeu? É quando você tira os véus dos olhos, você vê que o clima é tenso. É difícil, não é fácil de lidar, não adianta. E é um nível de sabedoria e maturidade que você encontra depois de você ver que realmente nada é seu de fato. Não é, Exatamente. não é. E se você for para um outro prisma, você pode estar casado, com filhos, né? Com casa, com carro, ainda assim nada do que você tem é seu. O dinheiro está no banco, que está no telefone. Se bloquear o seu aplicativo, você não consegue usar. A sua esposa pode ir embora a qualquer momento, ela não é sua. O seu filho vê vídeo do Felipe Neto. Quem é criado pelo seu filho é os irmãos Neto, não é você, porque você tem que trabalhar fora. Então o filho não é seu. Ele pode ir embora também. Então nada do que você tem é de fato seu. Quando você entende que isso está acontecendo, você começa a valorizar quem você é. E aí você começa a voltar para a sua filosofia, que foi o que você falou. O que eu gosto de fazer? O que eu quero aprender? Quais lugares eu quero visitar? E quando você senta no sofá e começa a pensar nessas 3 perguntas, a sua cabeça ela expande,
e você começa a aproveitar muito mais a vida. Exato, até porque isso é literalmente você ter a mente sua aberta, entendeu? Para você sair da sua bolha, entrar em outras e entender outras coisas. Você imagina se todo ser humano fosse igual? Ia ser um tédio. Sim. Ninguém ia ter assunto novo para poder conversar, entendeu? Eu aprendi a não beber mais bebida alcoólica com um bêbado, entendeu? Foi simplesmente um bêbado. Estava eu e o meu melhor amigo na época, o Léo, e estávamos esperando o Guilherme, um outro colega nosso, ele deve lembrar muito bem disso. E esse bêbado não estava bêbado, entendeu? Estava lúcido. E ele viu nós três chegando de festa. Era cerca de 8, 9 horas da manhã. Os três doidão gritando no Comprou bairro. pão? Pão. Não sabia nem onde é que eu tava. Entendeu? Eu sei que a gente varetou a noite, Aham. entendeu? Os três bebendo, enchendo os cornos. Tínhamos 14 anos, 15 Ai. anos de idade, entendeu? E eu gostava muito de beber para esquecer os meus problemas, esquecer as coisas que aconteciam em casa. Naquele dia, aquele cara parou, viu? É uma desgraça. Foi a primeira coisa que ele falou. Aí eu, o quê? Desgraça o quê? Ele, três malucos bonitos indo pro mesmo caminho que eu. Eu posso dar um conselho? Ele, é vergonhoso o que tá acontecendo com vocês. Aí, principalmente você, Magrinho, que eu era o mais alto da Uhum. galera. Aí eu, como assim? Ele, irmão, você lembra o que aconteceu na noite anterior contigo? Eu lembro um pouco, só mais ou menos. Ele, irmão, a graça é você ver os caras passando vergonha igual você, pô. É você tá lá lúcido, vendo todo mundo fazendo merda. Aí você vai ver que o ambiente não cabe mais a você e que aquilo ali só tá destruindo a tua vida. Não é legal você viver assim, irmão. Não é. Eu tô falando pra você porque hoje eu sou alcoólatra, eu não consigo viver sem essa porcaria. Você é novo, você ainda tem força pra vencer isso aí, irmão. Mas se você deixar ela engolir o que você mais tem, que é a sua juventude, entendeu? O preço que você vai pagar é ser um futuro eu. Tu quer ser igual a mim? O futuro de todo alcoólatra é esse. Aí ele foi e falou: se você puder me responder, responde. Mas você conhece algum alcoólatra que venceu na vida? Que venceu mesmo, um cara que bate no peito pra falar: eu amo minha família, eu amo o que eu estruturei, eu amo o que eu criei. Aí eu falei pra ele: pô, não. E o meu ex-padrasto, que era alcoólatra, morreu como indigente. Ele bateu com a cabeça no meio-fio, desmaiou e morreu afogado na poça de água da chuva. Aí ele: o seu futuro também é esse, irmão. Só continua assim. Depois daquele dia ali, eu, caraca, tanto que eu lembro disso até hoje. Sim. Eu olhei, dos três eu fui o único que escutou. Eu agradeço aquele cara, não sei nem não conhece ele, o nome dele, não sei. Entendeu? Então assim, você vê que, cara, custou a paz do mano. Sim. Com certeza. Entendeu? A ponto dele assumir que ele foi homem, pô. E assumir que ele não consegue vencer aquilo ali. Se eu não tenho a minha cabeça aberta, ampla, a mente minha aberta, para poder ir e ver outras vidas, outras pessoas, eu nunca ouviria ninguém. Eu acho que um dos dons mais lindos que tem é você ser humilde a ponto de ouvir o próximo. Não porque ele é mais sábio que você, mas porque você ama a sabedoria a ponto de saber que, cara, se eu for um aprendiz a vida inteira, isso vai me levar a patamares absurdos nessa vida. Porque a gente entra sem saber de nada e vai sair sem saber de nada, mano. Sim. Entendeu? Exatamente. No final das contas, é aquilo que fala no primeiro capítulo de Provérbios, né? Amar a sabedoria e o conhecimento como se fosse a prata e o ouro. E correr Sim. atrás dela como se fosse a prata e o ouro. Quando você faz isso, naturalmente você começa a observar coisas na sua vida que outras pessoas não observam. E você começa a entender tudo aquilo que acontece na sua vida e na vida das outras pessoas. E fica muito mais simples de você viver. Não é fácil, mas fica muito mais simples. Sem dúvida. Antes de acontecer as coisas, você já tem uma ideia, uma noção do que pode acontecer. Sim, você tá lúcido, né? E muitas vezes viver nessa vida, ela arranca a sua lucidez. Você estar lúcido é algo muito difícil hoje. A gente é manipulado todo segundo, cada minuto. Todo minuto, ou minuto não, mas pelo menos 5 vezes por dia eu respondo alguma mensagem pra mim sobre alguém empurrando, querendo me jogar a goela abaixo, falando que o segredo da vida é você procriar. Você nasce, cresce, tem um filho e morre. Cara, isso, eu não aceito isso, eu nunca vou aceitar. Não é algo que entra na minha cabeça. Eu acho que a vida é muito mais do que relacionamento. Por quê? As pessoas querem que você se renda a esse modo de pensar, às vezes para elas se sentirem mais tranquilas. Eu tava certa todo o tempo.
Sim. Entendeu? Não Porque, quer dizer que você um dia não vai ter filho, não vai ter uma exato, mas esposa, isso não é tudo. mas existe algo mais além disso. Exato. E pra mim, é você viver em paz. Sim, No mundo que tenta te manipular a todo instante, a empurrar valores que às vezes a pessoa solta aquele valor ali, mas ela precisa de aprovação dos outros, validação, então ela continua puxando aquilo ali sem nem saber o que é. sim. Até porque hoje em dia um adulto, ele passa por problemas que antigamente um adulto normal não passaria. Exemplo, 100 anos atrás, você se casa com uma mulher e vocês saem da cidade natal de vocês, vão para outro lugar do país e constroem a vida juntos. Só você e a sua esposa. E você não tem contato com seus pais, com seus irmãos, com seus primos, com ninguém. É vocês dois contra o mundo. Constrói seus filhos, faz os seus filhos. Em 4, 5 anos de um trabalho de um homem, consegue comprar a sua casa, né? Naquela época dava para poder fazer isso, era muito mais barato o preço de Uhum. terreno, por exemplo, e você construía ali a sua vida. Hoje, um adulto, ao se casar, ele vai ter que se preocupar com os seus filhos, caso tiver filhos, tem que se preocupar com os pais da sua esposa, né? Mora todo mundo quase que no mesmo bairro, com pensamentos distintos, com desejos em cima de você do que você deve fazer ou não. Tem a sua, tem a sua religião, tem o seu trabalho, tem o trabalho dela, a escola de cada uma das crianças. Além de ser bombardeado pela internet e o desejo consumista da internet Sim. invadindo a sua casa. Ou seja, um ser humano adulto hoje é explodido de informação a todo momento, de necessidades e de outras pessoas interferindo na sua vida. A pergunta que fica é: como um adulto hoje, querendo ter essa ambição de ter uma vida tranquila, consegue seguir um caminho que não vai ser fácil de início, mas que ao longo do tempo vai levar ela a ter uma vida tranquila? Rapaz, é difícil. Entendeu? Muito difícil. Acho que o primeiro de todos é. Até Napoleão Hill fala muito sobre isso em questão de empreender, né? É você não ter medo da crítica. Vão te criticar de qualquer jeito. Mesmo se você for milionário, se você for bilionário, se você for pobre, vão criticar. Então isso inibe muito a validação. Entendeu? Inibe demais. Segundo, cara, é na boa. Não é nem querer ser príncipe encantado de ninguém. Mas se você quer ter uma família hoje em dia, cara, abraça quem tá do seu lado. Se você já é casado, se você tá namorando, abraça, mesmo como se fosse ouro, e cuida, irmão. Mulher não tem que sofrer, na minha opinião, já começa daí, entendeu? Cuide dela como se ela fosse uma princesa, que é o trabalho de um homem. Seja tão homem a ponto dela se sentir feminina e saber que, cara, você é o escudo e a parede da frente dela. É você que vai estruturar a tua família, Sim. E ela pode entendeu? trabalhar. Pode, sem problema nenhum. A mulher que trabalha fora não quer dizer que ela seja carreirista. São Não, você coisas pode sem problema diferentes. Ela nenhum. pode trabalhar. Nada é combinado sai caro. Sim, Eu, por exemplo, sendo provedor e tal, eu perguntaria, amor, prefere ficar em casa ou você quer trabalhar? Dar uma continuidade na sua carreira, até porque a gente está começando, vai ser o primeiro ano nosso casado. Às vezes te dá mais confiança. Você tá trabalhando para você ver no meu agir que não vou largar de maluco e te tirar daí para poder jogar você pro alto depois de um ano ou dois, entendeu? E dentro do que eu tô falando, cara, pelo amor de Deus, rede social ferrou a cabeça de todo ser humano, principalmente de mulher. Like não é afeto, não é. Não é porque alguém curtiu sua foto que tá afim de você, não é porque alguém olha foto no Instagram ou no Twitter que tá interessado em alguém, não é, pô, não é. Entendeu? Se possível, se não usar pra trabalho, exclui, cara, fica fora. Instagram não serve pra porcaria nenhuma, a não ser trabalho e catálogo de Tinder, vamos dizer assim, né? Eu pelo menos não conheço ninguém que usa Instagram só para entretenimento, só para ver meme. Eu não conheço, não conheço. Eu vejo pessoas que usam TikTok para entretenimento, mas Instagram não. Instagram não vejo. 90% das minhas amizades ou são para trabalho, que eles mesmos falam, usam para trabalho, para divulgação de algum material, de alguma coisa, e os outros 10 é para galinhagem, entendi. entendeu? Então, assim, Instagram até lá fora, né, em outros países que eu fui, de 10 cabeças que você perguntar em Londres, por exemplo, 6 ou 7 nem Instagram tem.
não usam, acham chato, acham tedioso. Então, Uhum. assim, quer ter um relacionamento, eu acho que esse seria um caminho muito bom, entendeu? Para poder manter ali a estrutura, porque con- Alguma coisa vai ficar de fora. ai, pô, Você tem que cuidar hoje em dia dos seus filhos, é o maior dos seus problema, cara. pais, dos pais do seu cônjuge. Você tem que trabalhar, sua esposa tem que trabalhar, Ih, rapaz, uma dor de cabeça. e ainda tem que dar tempo para poder conseguir ver as redes sociais. Então, assim, Sim, alguma coisa vai ficar de fora. Ainda tem aí a religião, a diversão e as ambições individuais. Alguma coisa vai ficar de fora. E aí, quando fica de fora, gera essa ansiedade. Que é até uma coisa que eu converso muito sobre essas situações da sobrecarga cognitiva, o excesso de opções. Você saber que tem, sei lá, 100 pessoas que você pode namorar, ou que talvez você acha que pode namorar, 50 tipos de profissões diferentes, vários países para você morar ou conhecer. No final das contas, o que é julgado na sua vida é sua capacidade de escolher um caminho, lidar com as consequências da sua decisão, não olhar para trás para não paralisar ao ficar vendo o passado, não olhar para os lados para poder ficar se comparando com os outros e seguir o seu caminho, independentemente da exato. dificuldade do caminho que você escolheu. Quando você começa a pensar sobre outras opções do que você poderia fazer, você vai paralisar. Não tem outro motivo, não tem outra saída. É por Você isso vai que paralisar. É por isso que eu falo sempre pra rapaziada, quando alguém pede, conselho pro meu relacionamento, cara, eu não tenho relacionamento, eu não dou conselho pra relacionamento. Não é que eu sempre falo, terminar é a melhor forma. Não, muito pelo contrário, pô. Ontem eu peguei 2 Uber, os dois caras conversando comigo, os dois me perguntaram a mesma coisa sobre relacionamento, pros dois eu falei a mesma coisa. Irmão, tu é casado? Ah, sou. Faz valer a pena, mano. Ah, Aqui fora tá salgado, e se você tá no relacionamento, faz valer a pena demais, entendeu? Domingo, irmão, larga celular, dá 100% de atenção um pro outro. Se você trabalha a semana inteira, tira esse dia só pra você, fica com ela, porque aqui fora não tá prestando, não tá maneiro. Eu prefiro dizer nem que eu sou solteiro hoje, eu prefiro dizer que eu sou sozinho. Porque inibe um monte de pergunta, um monte de problema. Se eu falar que sou solteiro, dá a entender que eu tô aberto pra relacionamento, entendeu? E eu não tô. Eu tô sozinho, eu gosto, entendeu? Casualidade. Não, se fosse sexo casual, eu transaria todo dia. Eu acho que isso cansa, traz problema pra você, troca de energia, entendeu? Não, não vale a pena. Acho que não compensa. Então, assim, cara, sinceramente, tá difícil viver sozinho. Imagina com mais uma pessoa. e é uma proteção você fazer a sua parte. Porque se você, por algum momento, não se entregar, não se dedicar ao relacionamento que você tá, digamos que terminou, você sempre vai se perguntar como seria o seu relacionamento se você tivesse dado o seu melhor. Então, é uma proteção para você não se martirizar lá na frente. Você fez a sua parte, você se entregou, você jogou o jogo, fez o que um homem precisa fazer, ou fez o que uma mulher precisa fazer no relacionamento. Deu ao máximo para poder fazer dar certo. Deu errado, você sai com a consciência tranquila de que você fez tudo que poderia ser feito para poder dar certo. Não deu certo, vida continua, concentra nas coisas que você quer fazer, volta para sua filosofia e vai viver a sua vida. Porque se você não se entregar, não der o seu melhor, você vai ficar se perguntando como seria se você tivesse dado o seu melhor. Aí eu, por exemplo, como eu sou emocionadão, prefiro ficar quietinho. Né? É melhor. Eu percebi, né, os últimos recortes desses últimos anos aí, que ou eu tô namorando sério, ou eu tô apenas concentrado na minha vida. O conhecer alguém, o ficar, me tira muita concentração. E aí, na hora de eu fazer os meus trabalhos, meus projetos, estudar alguma coisa, eu acabo perdendo essa atenção que eu tô com uma aba na minha cabeça preocupado com isso. Então, assim, hoje em dia, pra mim, o que que funciona? Ou eu tô namorando alguém e me concentro só na pessoa, ou eu fico quieto na minha, não me envolvo com ninguém, não conheço ninguém, e tô apenas concentrado nos meus projetos. Sim. É, tem gente que já não consegue, né? Não É consegue? onde perde-se a paz. Você sabe que o custo para manter sua paz é você fazer isso aí que você fez, entendeu? Eu sei que o custo para manter minha paz é X coisa também. A gente vai aprendendo, Sim, entendeu? Não existe um manual que a gente vai abrir e faça isso, aquilo, não. Você vai aprendendo com a sua vivência, sim. entendeu? E descartando, mas isso tudo por quê? Você sabe que existe um limite, entendeu?
E se eu passar esse limite, vai gerar X, Y problema. É melhor eu me manter aqui abaixo. Eu falo pra muita gente, entendeu? A vida tranquila, ela é muito boa, ela é repleta de paz. Não porque a vida em si é instável. Tem um dia que você não tá bem. Mas, no final das contas, quando você chega em casa e abre a porta da sua casa, mano, acaba todos os problemas. Existem vantagens e desvantagens em querer ter X vida de ambição, Y vida de ambição. Para mim é o caminho da paz, é o caminho mais tranquilo, é o caminho minimalista, é o caminho do estoicismo, é o caminho do cristianismo, é um caminho mais tranquilo, mais pacífico. É guerra dentro de fora, mas você consegue ter controle em questão de reações. Os outros estilos de vida, para mim, ter a ambição de você ser milionário, ter a ambição de você ser bilionário, ter a ambição de você construir um nome, deixar, para mim não dá. Entendeu? É um estilo de vida. O meu já é muito barulhento, mesmo almejando paz. Os Sim, outros, entendeu? Eu tô fora, para mim não dá. Pelo menos o da vida tranquila, que é o muito julgado, né? sim. Tem muita gente que fala, mas É. pra mim é o caminhozinho que. É uma coisa que eu penso muito. Há 100 anos atrás, jovens como nós estaríamos indo para uma guerra mundial, defender nosso país. Hoje, as guerras a gente pode escolher quais guerras enfrentar, Exato. quais guerras entrar. Então você tem que se perguntar qual guerra eu quero entrar, qual guerra eu não quero participar. Hoje você pode escolher. 100 anos atrás, Não dava. era pegar a sua roupa de Uhum. militar, ir para outro país e lutar pelo Brasil. Então, escolha a sua guerra, as suas guerras, e Hum. evite ficar fora das guerras que você não quer lutar. E lembre-se que de uma maneira ou outra vão te julgar, Vão. vão te criticar. Não adianta, não tem como fugir disso. É impossível. É saber o que fazer com isso. Entendeu? Muitas vezes, desculpa até o palavrão, largar o foda-se, que é o meu maior conselho pra todos. Meu estilo de vida é um grande foda-se todo mundo. Já começa daí. Vamos resumir em poucas palavras, é um grande foda-se todo mundo. Eu quero que todos sejam felizes e tenham paz, apenas me deixem na minha. E é problemático pra caraca, entendeu? A diferença é que eu sou inacessível, entendeu? Eu caminhei minha vida inteira pra ser inacessível. Nem minha própria mãe, que eu amo de paixão, pode simplesmente chegar lá em casa, sair, entrando na minha casa e abrir lá, não tem. Ela não tem nem a chave da minha casa e nem vai ter. É o preço a pagar por ter paz, entendeu? Então, assim, aos olhos de muita gente que olha, ah, o cara é ruim, o cara é isso. Não, pô, muito pelo contrário, é o meu ponto de vista, pelo que as pessoas falam. A diferença é que eu sou inacessível, é só isso. Mas é um estilo de vida que eu fecho os meus olhos e eu sinto paz, que eu não estou fazendo mal a ninguém. É. A única coisa que eu penso é, eu quero viver na minha, eu quero viver tranquilo. E é justamente isso. Se as pessoas não entendem, eu não tenho como forçar elas a entenderem. A única coisa que eu peço é que respeite. Só isso. Então, pra mim é um estilo de vida muito gostoso. Eu quiser, te aviso aqui por conta da nossa empresa que amanhã eu não venho mais, que eu vou ter que tirar uns dias pra mim, pra repor a minha cabeça no lugar e tá tudo certo. Eu vou lá e volto, ajeito tudo que tem que ajeitar. Óbvio, existem consequências, como tudo nessa vida, mas se resume em saber lidar com as coisas conforme elas vão vir, entendeu? E isso já é muito custoso. Nossa, como é. Mas ao mesmo tempo tem um lado bom, que pra mim é muito melhor. Um lado repleto de tranquilidade, de vivência, de aprendizado o tempo inteiro. Eu acho que esse estilo de vida de almejar uma vida tranquila, você parar no sábado e no domingo, poder prestar atenção em cada segundo da sua respiração até e da inspiração, é maravilhoso, é bom demais. Até porque trabalhar com criatividade não é fácil, né, Não. mano? Não é fácil. E requer você sempre estar em paz. Mesmo que você esteja em momentos impossíveis. Não é fácil, às vezes é por conta de trauma, às vezes é por conta de vivência mesmo, conforme eu falei, de saber que, cara, se eu ficar nesse lugar, eu vou ficar maluco, eu vou explodir, eu vou me matar, eu vou fazer não seja o que for, que era o caos que da onde eu nasci, né? Uhum. Então, não dá. Até porque quando você começa a estudar muito, você começa a ter repertório. E repertório ele gera introspecção. Quando você vai jantar, 3 horas depois que você jantou, vai te dar fome. O seu corpo consegue digerir
aquilo que você comeu em 3, 4 horas. Mas quando você lê um livro inteiro ou você acaba aprendendo algo novo, até o seu cérebro conseguir digerir aquela informação toda, pode demorar dias. Sim. Então, quando você começa a estudar demais, ler demais, esse repertório vai gerar introspecção. Você vai ficar um pouco mais na sua, mais calado, mais silencioso, para poder juntar essas informações na sua cabeça, criar novas sinapses, criar padrões, criar Sim. aquele mapa mental que vai te ajudar a entender aquela nova informação. Então, até nisso é importante você estar alerta, porque quando você vai estudar muito e você está num ambiente que não te dá paz, você não vai conseguir digerir informações. Vai passar muita coisa batida. Exato. A ponto de você normalizar isso. Normalizar. De você achar que, cara, isso aqui não existe, isso pra mim não dá. Por conta de que você acostumou muito tempo a viver no caos. Sim. Entendeu? Eu me assustava quando eu chegava na casa de alguns amigos meus da escola, às vezes pra fazer algum trabalho ou se reunir, e eu via aquele ambiente de tranquilidade, mano, me assustava. Eu lembro, na casa de vários colegas meus, eu ficava me questionando, velho, isso aqui tá errado. Eu vou mudar os meus planos. Eu vou fazer 18 anos e vou embora. Eu não vou comprar nada. Eu vou meter o pé, vou alugar uma casa, sei lá, eu vou ter que ir embora. Porque na minha casa era uma gritaria infernal todo santo dia, principalmente de madrugada. Então, assim, você acordava no pulo, desregulava seu sono. Até hoje eu trago sequelas de insônia. Veio do nada? Não, Daquela época. de uma criação lascada. Meu irmão é a mesma coisa. Meu irmão é bem perturbado em questão desses aspectos, pô. Entendeu? Do cara tá, às vezes, quarta-feira, 3 horas da manhã, uma gritaria infernal. Mano, é gritaria de verdade dentro de casa. Não é a qualidade de vida. Não. Entendeu? Então, assim, a gente ficava assustado com isso. E hoje em dia, quando eu consigo ficar em silêncio, pra mim é uma vitória já, mano. Entendeu? Eu, caraca. Eu tenho um grande vício que eu trago, que até meu terapeuta já identificou várias vezes, que é ouvir música 24 horas. Entendeu? Porque foi eu tive que me adaptar tão grande ao barulho que às vezes a melodia da música, ela me acalma. Sim. Às vezes eu tô tão quieto, prestando atenção, conseguindo até mesmo ouvir o barulho do meu coração batendo devagarinho, que começo a ficar ansioso com o silêncio. É algo surreal, meu. Eu tenho que ir lá, botar o fonezinho de ouvido, mesmo que seja um pouco baixinho, aquilo me acalma, minha pressão arterial até começa a estabilizar, um troço louco. Mas por quê? Sequelas de uma vida barulhenta. Entendi. E não é saudável, mano. Não. Entendeu? Então, assim, de fato, continua a insistir. Também é ambição querer ter uma vida tranquila. Também é. Perfeito. E nessa caminhada não vai ser fácil você conseguir ter essa vida tranquila. Depende de fatores financeiros, depende de fatores emocionais, depende de fatores familiares. Uhum. Tudo isso vai levar em consideração. Mas o que a gente leva de lição desse podcast hoje da Caverna foi que você não deve desistir De jeito nenhum. de correr atrás, porque é uma ambição, é aquilo que você quer. E depois de você alcançar essa tranquilidade, essa vida tranquila, essa vida calma, essa paz, naturalmente as outras coisas vão acontecendo na sua vida. Sim. E não desista, porque sonho não tem a ver com carro, moto, tem a ver também. Tem muita gente que sonha. Pode ser um sonho menor, um sonho maior, mas o sonho é seu, entendeu? E cabe a você lutar por ele. E muitas vezes, quando você sonha com algo, vidas nessa vida já foram tiradas porque a família não aprovava tal sonho. Vidas e vidas foram perdidas. Entendeu? Anos atrás, o maior índice de suicídios era por conta de pais que não aprovavam o sonho de X filho. Entendeu? E, cara, se é um sonho seu lutar por uma vida tranquila, uma vida silenciosa, vai pra dentro. Entendeu? Eu virei o chacal da minha família. Graças a Deus eu tenho um bom relacionamento com todo mundo. Não existe um familiar meu, graças a Deus, que hoje não bata no meu peito e fala: você buscou sempre essa vida que você tem hoje. Todo mundo viu as dificuldades que era. Mas naquela época todo mundo me julgou. Entendeu? Todo mundo falou: você vai decepcionar sua mãe, você vai decepcionar seu pai. E eu nunca entendi. Mas eu continuava seguindo o meu caminho. Porque eu não queria falar pra minha mãe: a vida aqui na nossa casa é um verdadeiro inferno. Eu não queria, ia magoar ela. Então o que eu Sim. fiz? Fiquei calado, consenti,
só se espelho na minha vida. Hoje não, hoje ela fala lá que eu tô certo, que eu isso, que na época ela não entendia. E tá tudo bem. Então, assim, por mais que as pessoas não entendam, pensa o seguinte: o meu sonho afeta a sociedade, afeta os princípios e as leis de Deus. Eu tô fazendo mal a alguém, eu tô prejudicando alguém? Ah, não tô. Só vai, cara. Entendeu? Só vai. Não é um mau conselho esse, mas tem gente que tem cabeça apertada, fechada, e às vezes não vão entender. E às vezes é muito melhor você passar perrengue morando sozinho do que você estar em um lar, em um ambiente que força você a fazer coisas que você não quer Sem fazer. vida. Sem dúvida, desculpa. Então, assim, qual que é o ponto? Às vezes você, jovem que tá ouvindo esse podcast, você vai se perguntar, cara, vale a pena sair da casa dos meus pais? E aí é uma pergunta que você tem que responder. Porque se os seus pais estão te forçando a fazer uma coisa que você não quer fazer, que o seu sonho é outro, a melhor coisa que você pode fazer é você sair de casa, passar dificuldade morando sozinho na questão financeira, você ter o seu espaço, conquistar as suas coisas, e aí eles não podem falar nada. Porque quando você está debaixo da casa de alguém, você tem que seguir as regras da casa. Se você não consegue se sustentar, aquilo que o seu pai tá falando para você fazer tem muito peso, porque é ele que paga as suas contas. Agora, a hora que chegar a conta de luz, a hora que chegar a conta de água, a do aluguel e você que banca, ninguém pode falar nada. Ninguém. Então a melhor coisa que você pode fazer, na maioria dos casos, se você quer uma tranquilidade para você seguir a sua vida, é chegar pro seu pai, pra sua mãe, olha, muito obrigado por terem me criado, pelos princípios, por tudo aquilo que vocês fizeram. Mas de hoje em diante, sou eu que vou assumir a minha vida. Sou Exato. eu que assumo. Exato. Vai acontecer várias coisas na minha vida, vai passar perrengue, e eu vou passar por isso sozinho. Eu preciso fazer isso. Muito obrigado pelos serviços prestados, por ter me criado e não ter me deixado faltar coisas aqui dentro Mas de hoje casa. a comida daqui pra frente é Daqui comigo. pra frente, quem assume sou eu. Quem assume sou eu. E segue a sua vida. E aí você vai perceber que vai ser dificuldade, vai ser perrengue, mas lá na frente você vai perceber que a conta Vai. fecha. Aí tu vai ver que o preço da sua paz é um aluguel só. É, exatamente. É O preço só da um sua aluguel. paz é uma kitnet. 700 reais. Hoje, imagina, R$100 resolver todos os B.O. É o Maravilha. sonho de bilionários que trocariam todas as fortunas deles para ter 10 minutos de paz. Exatamente. 10 minutos só. Exatamente. Exato. Entendeu? É você, uma cama de solteiro, um fogão, uma geladeira, um prato, um garfo, uma colher, Um uma ovinho faca, com meio sal, uma cartela de ovo, um saco de arroz mas vale a e um pena. sonho. Mas vale a pena. Vale. E bota sal na comida, tá? Ah. Porque quando eu fui morar sozinho, eu fiquei 2 anos fazendo comida sem sal. Porque eu achava que o sal fazia mal. 2 anos. 2 anos. 2 anos comendo Sem comida botar sem sal. sal. Sério mesmo. Caraca, Faz parte. que loucura. Então, nesse podcast onde você escutou da gente o que a gente passou, muitas vivências que a gente já teve já ao longo desses anos morando sozinho, e como não é fácil você lutar para poder ter uma vida tranquila. E também a ambição, você buscar, batalhar para ter uma vida Sem dúvida. tranquila. Considerações finais? O gás vai durar 1 ano e meio. Vai. Tenho certeza. No início vai. Vai. Se durar menos, você pode mandar um e-mail que eu faço o Pix. Mas se você for morar sozinho, primeira vez, vai durar mais de 1 ano e meio. E quando o gás acaba, na hora que você vai cozinhar, mano. Aí, até hoje acontece isso. O meu eu comprei foi quando? Acho que foi março. Comprei o gás. Deve acabar aí em janeiro o meu gás agora. Agora o meu lá dura 3 meses, mano. Ainda mais fazendo várias 3? paradas. 3 meses no 3 máximo. meses dura seu gás? No máximo. Que isso, cara? No máximo do O máximo. meu do aqui em máximo. casa dura 11 meses, cara. Não, o meu eu faço muita coisa, sabe? Faço uma porrada de coisa. Eu 3 sou meses quase seu gás? Masterchef, sério mesmo. Que isso, cara? Eu sou quase Masterchef, mano, fazendo comida. Estão te roubando, tá ocupando o gás pela metade, cara. Que isso? Ah, ligo o forno, escambau, o seu aqui é só legume, arroz e frango. É, verdade. É, o meu lá é aquele bolo lá toda hora, 40 minutos fazendo bolo todo final de semana. Skin boleiro. Não, me amarra em fazer bolo. Mas de verdade mesmo, vai pra dentro, faz valer a pena. Passe sufoco, às vezes é necessário pra aprender, entendeu? E a escola da vida ensina muito, muito, muito. E principalmente a você, se der mole, tu reprova. Então, vale a pena, vai pra dentro. É Vai pra exatamente dentro que- isso. E não perca a esperança. É, não, pô.
Uma vez fizeram um estudo, só para poder encerrar, fizeram um estudo com os ratos e colocaram eles para poder se afogar. E os ratos que deixavam ali se afogar e tiravam eles para poder descansar por um tempo e colocavam ali de novo, duraram horas nesse estudo. E os ratos que continuavam ali se afogando morriam porque não tinham essa esperança de sair. Então, a esperança faz você passar por momentos de dificuldade e ainda assim suportar. Então, se você vai começar essa jornada para poder construir a sua paz, pare para poder pensar agora e falar assim, olha, pelos próximos 2 anos, eu vou entrar em guerra. Eu vou fazer muitas coisas que talvez eu não queria fazer. Vão ser 2 anos de guerra. Mas depois desses 2 anos, eu vou viver a vida que eu quero. Era essa a mentalidade que eu tive quando eu saí de casa. Vão ser 2 anos de guerra, meu irmão. Mas depois, eu vou viver a vida que eu quero. E foi justamente isso. Trabalhei, tinha dia que eu trabalhava 14, 15 horas por dia. Passei várias Até hoje, dificuldades. né, mano? Até hoje, às vezes, a Até gente pega hoje. esse horário. Mas hoje eu trabalho com alguma coisa Sim. que eu de fato amo, né? E controlo todas as variáveis que permeiam a minha vida. Mas você vai passar perrengue. Então, pelos próximos 2 anos, esteja disposto a enfrentar várias e várias guerras para poder construir a sua vida de tranquilidade. Sim. Certo? Espero que tenha gostado desse vídeo e comenta aqui embaixo o que para você é mais importante. As posses, a vida de poder, de fama, ou uma vida tranquila? Comenta aqui embaixo que a gente vai ler seu comentário. Um abraço. Ficar com Deus.